Boa noite, turma. Somos alunos da Universidade Federal do Maranhão, campus São Bernardo, no curso de Licenciatura em Ciências Naturais Química, na disciplina Seres Vivos 2, Botânica, com o docente Dr. Jefferson Almeida Rocha. Nosso grupo é formado por Luiz Felipe da Silva Santos, Kate Winslet Carvalho Silva Feitosa, Marcelo dos Santos Silva e eu, Walter Batista Vieira Júnior. Bem, nosso grupo ficou para tratar sobre a biorremediação e mostrar a importância dessa técnica para o meio ambiente e como ela é necessária para nosso ecossistema ficar em equilíbrio. Bem, aqui temos uma pequena introdução do nosso trabalho. Nesse trabalho, vamos falar sobre uma técnica que consiste na aplicação de processos biodegradáveis com foco em estabelecer tratamento em áreas afetadas por produtos químicos na natureza. Serão abordadas estratégias com essa técnica, desenvolvida principalmente em solo e na água, em algumas regiões e cidades que passaram por um desequilíbrio ambiental causados por produtos químicos em excesso. Bem, gente, saber que essa técnica existe favorece muito para o nosso planeta, que fique cada vez mais seguro e organizado, pois essa técnica ela é totalmente natural. Aqui nesse slide nós temos um conceito de biorremediação. É um sistema natural que utiliza-se micro-organismos como tratamento em áreas afetadas por substâncias tóxicas, que ao decorrer desse processo, os micro-organismos degradam esses poluentes encontrados nessas áreas, tornando-as limpas. Bem, gente, basicamente, essa técnica ela torna possível que essas substâncias tóxicas fiquem menos tóxicas ou podem até ficar totalmente não tóxicas, pois esses micro-organismos eles são como absorventes, eles absorvem essas matérias pesadas dessas substâncias e tornam elas não tóxicas. Aqui nesse slide temos as características da biorremediação. No primeiro tópico, temos os contaminantes que podem ser biorremediados. A biorremediação tem a capacidade de amenizar e também de controlar produtos com altas cargas tóxicas de poluentes radioativos, substâncias explosivas e até metais pesados, entre outros. Tudo de forma natural por micro-organismos. No segundo tópico, temos as condições físico-químicas durante a biorremediação. Nesse processo, também até as plantas e micro-organismos precisam estar vivas para que haja condições físico-químicas adequadas para ocorrer a biorremediação. No terceiro tópico, temos os fatores que podem ser otimizados e mantidos durante todo o processo de biorremediação. A concentração e biodisponibilidade do poluente em condições ambientes, uma vez que é muito alto, pode ser prejudicial para os mesmos micro-organismos, que têm a capacidade de biotransformá-los. A umidade, a disponibilidade da água é essencial para que os micro-organismos se mantenham ativos. A temperatura deve estar na faixa que permita a sobrevivência dos organismos. Os nutrientes biodisponíveis são indispensáveis ao crescimento e multiplicação dos micro-organismos. Agora, tratando sobre os tipos de biorremediação e suas aplicações. Bem, existem vários tipos de biorremediação, né? E cada tipo vai tratar algum tipo de degradação. Por exemplo,
algumas vão tratar erosão, metais pesados, lixo e agrotóxicos. E o meio na qual é feita a biorremediação geralmente por meio de agentes biológicos degradadores, ou particularmente conhecido como micro-organismos, né? E esses micro-organismos podem ser bactérias, fungos, leveduras, enzimas, né, etc. E com o uso desses micro-organismos, vai facilitar e também vai se tornar um processo mais sustentável, né, e simples. Por conta que na digestão desses micro-organismos, os produtos eles não são tão nocivos para os seres humanos. Geralmente, as substâncias que são produto da digestão desses micro-organismos, geralmente é água ou gás carbônico. Por isso, o uso de micro-organismos é mais adequado e sustentável. Em seguida temos algumas aplicações, né, e também algumas espécies que são utilizadas no tratamento de alguns tipos de degradações. Por exemplo, temos aí em caso de contaminação por aromáticos, né, que são compostos que formam os combustíveis e alguns resíduos industriais. É mais utilizado as espécies Pseudomonas, também Acromobacter, também Penicillium, Aspergillus, entre outras. Também alguns tipos de contaminações por cádmio. São usados mais Staphylococcus, também Bacillus, Pseudomonas, Atrobacter e entre outras. E também, em caso de contaminação por chumbo, utilizam mais a bactéria Bacillus. Na contaminação por cromo, utilizam alcaligenes e também Pseudomonas. E enxofre, usam Theobacillus. E em alguns casos de contaminação por petróleo ou derivados do petróleo, usam-se Pseudomonas e Proteus. Nesse slide temos algumas fotos, né, de alguns micro-organismos biodegradadores que são utilizados na biorremediação. Por exemplo, a Bacillus, alcaligenes e a Pseudomonas. Agora também vou falar um pouco sobre alguns pontos importantes antes da aplicação da biorremediação, né? Que alguns aspectos que se deve levar em conta antes de aplicar a biorremediação em uma determinada situação, né? Seja ela qual tipo de degradação for. Deve-se avaliar a natureza do composto que vai ser usado, né? Por exemplo, vai avaliar que tipo de substância ou tipo de agente biológico degradador vai ser usado. Caracterização da poluição ou contaminação do ambiente. Vai ver que tipo de poluição está acontecendo ali. Planejamento do melhor tipo de biorremediação que pode ser usado. Ou seja, depois que avaliar o tipo de poluição, pode-se escolher, né, a biorremediação que será mais eficiente. E, por último, a decisão por qual biorremediação, se a in situ ou a ex situ. Como eu falei, né, que existem tipos de biorremediação, existem duas no caso, que é a biorremediação passiva ou natural. Que o que é? Ela consiste na degradação natural pelos micro-organismos indígenas do próprio solo, ou seja, a biorremediação acontece por micro-organismos que já existem naquele solo. E também tem a biorremediação bioestimuladora ou suplementadora, que é uma ação humana, né? Que consiste na adição de nutrientes para estimular os micro-organismos indígenas,
ou seja, aqueles micro-organismos que já estão presentes naquele determinado solo, aumentando sua população. E com isso vai promover o aumento da atividade metabólica na degradação dos contaminantes daquele solo. Exemplo de biorremediação bioestimuladora: a bioventilação, a bioaumentação, o land farming e a compostagem. Na biorremediação existe uma divisão, dos métodos de remediação biológica. Existem dois, no caso, que são o in situ, que visa tratar o solo contaminado no local, com introdução de oxigênio, nutrientes e micro-organismos. Depende das características hidrogeológicas do lugar. E ele possui um menor custo. Um exemplo de biorremediação in situ é a bioventilação. Também tem a ex situ, que é quando não é possível o tratamento no local onde está contaminado. O resíduo contaminado ele é transportado para outro local para ser estudado, avaliado e também ver algum tipo de solução. É usado quando há risco de alastramento da contaminação. E é usado para combater isso, irrigações com nutrientes e bactérias. Um exemplo disso é o land farming. Importância da biorremediação. A maior vantagem da biorremediação é que se trata de um processo seguro, sendo assim ele não afeta o meio ambiente ou as populações que vivem nas proximidades. Além disso, é um processo de baixo custo em comparação às outras técnicas de tratamento em áreas degradadas. A biorremediação é uma importante solução para que muitos desastres ambientais possam ser evitados ou remediados, como a contaminação do solo, da água, derramamento de petróleo no mar, entre outros. Mas um desafio encontrado nesse caso é que os organismos vivos utilizados no processo eles não atuarão de forma imediata. Para contribuir com isso, as empresas que trabalham com a biotecnologia, elas têm atuado e ajudado ao desenvolvimento desses organismos a fim de aumentar a sua eficiência para esse processo. Exemplos de lugares onde foram utilizadas a biorremediação. Temos o exemplo do derramamento de petróleo no mar, tragédia de Brumadinho e queimada no Pantanal. A taxa de biorremediação pode ser muito baixa, resultando em um processo de longa duração. A contaminação causada por petróleo, pelo fogo no Pantanal e pela tragédia de Brumadinho tem se tornado uma das principais preocupações ambientais, uma vez que geralmente a contaminação interfere no ambiente da área afetada, como fauna, flora, solo e vegetação. Bem, vamos falar agora sobre as vantagens e as desvantagens do processo de biorremediação. A primeira vantagem é que é um processo seguro por ocorrer de forma natural. Como já foi falado na nossa apresentação, ele utiliza de micro-organismos vivos, como fungos, plantas, naquele local onde está contaminado. Por ser desse jeito, o processo ele não vai afetar o meio ambiente e nem as populações que estão próximas. Não vai soltar poluentes no ar, fazendo com que as pessoas consigam morar de uma forma melhor naquele local onde ocorreu o processo de biorremediação. Por conta disso, a aceitação pública é maior, pois a convivência naquele local vai ser muito melhor, pois não vai ser soltados os poluentes. E também é um processo de baixo custo. Você não vai precisar gastar muito para ter uma forma prática e eficiente de conseguir descontaminar aquele local. Agora, falando sobre as desvantagens do processo de biorremediação, temos menos desvantagens do que vantagens. A primeira e maior desvantagem é que é um processo lento. Por ser um processo que ocorre de forma natural, o micro-organismo ele vai ter que se alojar naquele local, vai ter que conseguir sobreviver, se desenvolver e crescer. Por isso que é um processo que ele é muito lento, mas ele é eficaz, que é na vantagem. Outra desvantagem do processo de biorremediação é que o local ele deve ser muito bem preparado para receber esses micro-organismos, para suportar a ação deles.
eles têm que conseguir se alojar naquele local e conseguir sobreviver. Senão o processo de biorremediação não vai ser efetivo, não vai ter funcionalidade. Outras técnicas, fora a biorremediação, infelizmente irão ser mais efetivas. Infelizmente por quê? Porque essas outras técnicas, elas utilizam poluentes, elas não ocorrem de forma natural. A biorremediação tem como sua maior vantagem isso, que ela não vai afetar o meio ambiente. Já as outras técnicas, elas afetam sim o ambiente, são mais efetivas, só que o ambiente sai prejudicado. Bem, agora para concluir, a ação dos micro-organismos no processo da biorremediação não vai ser de forma imediata, como eu falei, é um processo lento, por ser o processo natural, e todo ser vivo tem as suas ações condicionadas no local afetado. Deste modo, o local ele deve estar preparado para receber esses micro-organismos. Como eu expliquei também, nas desvantagens, é um processo que tem que ser preparado para poder ocorrer. Os micro-organismos eles precisam ser alojados no local onde está afetado, com as suas condições. Ele tem que conseguir sobreviver naquele local para ele conseguir crescer e conseguir mudar aquele local afetado. Entretanto, ele é um processo seguro, que não agride o meio ambiente e é de baixo custo, o que supera a desvantagem de ser um processo demorado, pois irá valer muito a pena. E para finalizar, podemos concluir que a biorremediação ela é um processo muito importante e que suas vantagens, como é um processo seguro, não agride o meio ambiente, supera as desvantagens de ser um processo demorado, tem que ser um local preparado, pois é um processo que é uma forma viável, segura e simples para a limpeza de contaminações no ambiente. Bem, e essa aqui é a referência do nosso trabalho. É um livro chamado Biorremediação, Educação em Saúde e Alternativas à Poluição Ambiental. Agradeço a atenção de todos e espero que tenham gostado.